A palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos manter a sua Bíblia aberta, nós vamos atentar para a exposição da palavra do Senhor neste capítulo até o versículo de número 16. Então vamos atentar a este capítulo até o versículo 16. O texto nos conta a história de Ana, mãe de Samuel, do seu esposo Eucana e da sua segunda mulher, Penina. E nos diz o texto, no versículo 13, diz assim que este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofani e Finéias. Se você abrir no capítulo 2, versículo 12, diz que esses homens eram filhos de Belial. Eram pessoas terríveis como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava-lhe porção, deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia de ano em ano, e todas as vezes que não subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras e por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, sacerdote, sentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, te benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E demorando ele a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, e diante de tudo isso, Eli via que Ana chorava no coração, só falava no coração, não movia-se os lábios, porém não se ouvia nenhuma voz, por isso ele a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém vinho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Amém. Louvado seja nosso Deus por sua eterna e misericordiosa palavra. Disse o poeta: sonhar é viver. Quem não sonha já desistiu da vida. Quem não tem sonho não tem rumo certo para a sua vida. Quem não sonha, que não alimenta o sonho no coração, não tem perspectiva nenhuma. Quando nós sonhamos, nós estamos dispostos a viver e morrer por aquela causa. Quando nós sonhamos, nós estamos dispostos exatamente a ir contra toda conspiração, contra tudo que se opõe contra o nosso sonho. Quando nós sonhamos, nós somos odiados, somos perseguidos, somos atacados, somos tidos por incompreensíveis e muitas das vezes até nos taxam de loucos. José do Egito é um exemplo claro disso.
Desde pequeno ele tinha grandes sonhos. Ele sonhava e os seus sonhos incomodaram o seu irmão, nutriu nos seus irmãos um sentimento de raiva, de ira, até o ponto que tentam matar José. E por intervenção de um outro irmão não o matam. Jogam ele numa cisterna, num buraco. E quando vem a caravana dos ismaelitas, o vende para os ismaelitas que vão vender no Egito. E o que fez José continuar perseverando? Os seus sonhos. Os seus sonhos. José continuou perseverando na casa de Potifar, na prisão, exatamente porque ele sabia que quem sonha os sonhos de Deus pode ter toda certeza que Deus manifestará a sua graça sobre a vida dele. E na jornada cristã nós percebemos exatamente que quem sonha tem estrada cheia de juncos e de espinhos, de pedras e pedregulhos, altos e baixos. Quem sonha exatamente sabe que esta jornada é cheia de perigo. E muitas das vezes os nossos sonhos não são os sonhos de outras pessoas. Os nossos ideais não são os ideais de outros. E muitas das vezes nós até fechamos os nossos olhos para os nossos sonhos. Quando John Bunyan escreve O Peregrino, ele deixa bem claro que o caminho para o céu é cheio de perigos. E muitas das vezes nos propõe atalhos. E nós devemos fugir destes atalhos. Quando nós olhamos o texto aqui de Ana, de Eucana, de Penina e de Eli, o que esse texto tem a ver conosco? Tem muitas coisas a ver conosco. E o que ele pode falar para as nossas vidas? O que ele traz de ensinamento? O que nós podemos meditar nesse texto? Se você pensou que eu ia falar de oração, eu não vou falar de oração. Se você pensou que eu vou falar de família, pode ser que a gente pense em família. Mas nós vamos falar exatamente sobre os destruidores dos sonhos. Os devoradores dos sonhos que nós temos. E aquilo que nós encontramos aqui, alguns descritos aqui, exatamente o que acontece nas nossas vidas, no meio da igreja do Senhor, no meio da nossa família, no nosso dia a dia, pode acontecer exatamente esses mesmos destruidores de sonho, pode adentrar nas nossas igrejas, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Esses destruidores do sonho são de fato real. E a grande questão é como nós lidamos com ele. Quais são esses destruidores de sonho que nós percebemos aqui? Quando nós atentamos exatamente para o versículo 5, para o versículo 6, nós vamos encontrar exatamente o primeiro destruidor do sonho, provocação. A provocação é o primeiro destruidor de sonhos. Diz que Ana, sendo mulher de Eucana, possivelmente ela era a primeira esposa de Eucana, e cabe lembrarmos que Deus nunca autorizou o homem casar com a segunda mulher. Deus nunca autorizou isso. Ah, pastor Stanley, Deus nunca autorizou essa discrepância, essa insanidade. Homem e mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. O desejo de ter mais mulheres é fruto de uma mente pecaminosa e pervertida, contrária à vontade de Deus. Então, ainda que está registrado nas Escrituras para mostrar o pecado e a gravidade de que estes atos acontecem. Basta você lembrar que a própria insanidade de Dona Sara e seu Abraão, ela pega Abraão e joga para o colo de Agar, para que Agar tenha um filho e dê a ela um filho. Deus não aprova, arrumou um problema terrível. Basta nós olharmos a outra insanidade do Senhor Jacó. Casa com Raquel, mas por amar,
casa com Lia por amar Raquel, vai ter que casar novamente. E vai casar novamente. E apesar de tudo isso, o Senhor não dá àquela mulher filhos. E ela vai empurrar uma serva dela para ser concubina do marido. E a outra vai empurrar outra serva para ser concubina do marido. Ou seja, 4 mulheres para um homem. E a confusão é um desastre total. O próprio filho vai possuir a concubina do pai. Então Deus não aprova a poligamia. Não existe base nenhuma que Deus se agrade dessa prática. Isso é uma prática, ainda que esteja nas Escrituras, diabólica. Deus não aprova isso. Mas este homem, por um desejo de ter filhos, ele casa-se com outra mulher, ele arruma outra. E o nome dela é Penina, e esta mulher tem filhos e filhas. E nos diz que toda vez que ele subia de ano em ano para oferecer sacrifício ao Senhor, diz que Penina provocava, era hostil. Diz o texto que ela era rival e provocava excessivamente para irritar. Parece menino. Menino que gosta de irritar o outro. Que gosta de causar raiva na outra pessoa. E ela, todos os anos que eles subiam, ela irritava excessivamente. Ela não perdia a oportunidade de humilhar, de provocar. Ela era rancorosa, ela era amarga. Primeiro porque ela não era amada por Eucana. Ela aceitou aquele casamento, sim, mas não tinha o amor deste homem. E este homem que amava esta outra mulher, Ana, na sua insanidade de ter filhos, ele procura uma outra mulher. E ele cria um constrangimento terrível dentro do seu lar. E Ana vem sofrendo, dia após dia, sendo provocada e assassinada os seus sonhos de serem mãe. A provocação era terrível. Eu fico imaginando porque ano após ano ela ia e ela orava ao Senhor. E aqui essa descrição é mostrando exatamente o fim dessa história. Porque nos diz o texto que ano em ano, versículo 7, todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, a tal ponto de provocar nela uma depressão profunda. Ano após ano. Então não era algo corriqueiro. Não era algo esporádico, não era sempre. Vamos celebrar o Senhor, eu vou te irritar. Eu fico imaginando o que ela poderia estar dizendo para Ana. Você não é piedosa? Você não é uma mulher de oração? Cadê os teus filhos? Você não é uma mulher que teme a Deus? Por que Deus não te deu filhos? Eu estou com minha aljava cheia de filhos. Eu tenho filhos e filhas. E cadê os teus, Ana? Lembro-me dos filhos de Corá, no Salmo 42, quando empurram ele contra a parede e diz, e o teu Deus, onde está o teu Deus? Essa é a ideia que encurrala os filhos de Corá, quando ele descreve o Salmo, perguntando para eles, e o teu Deus, aonde está? Quantas das vezes nós também somos provocados, meus irmãos, por isso? Cadê Deus? Ou quantas das vezes nós somos levados a provocar alguém ou tentar provocar a Deus? Senhor, eu sou fiel ao Senhor no dízimo das nossas ofertas. Senhor, eu temo o teu nome. Meus irmãos, isso não quer dizer nada. Ser fiel ao Senhor no dízimo da oferta não quer dizer que nós não vamos sofrer aflições. Mas quando nós usamos esses mecanismos, nós estamos provocando ao Senhor. Nós estamos provocando ao Senhor, porque nós estamos dizendo assim, Senhor, eu estou sendo fiel a Ti, e o Senhor não está fazendo nada por mim. Isso é provocação a Deus. E Penina provocava Ana dia após dia. E nós somos confrontados também, meus amados irmãos, com estas perguntas. E talvez muitas vezes nós somos até levados a indagar e fazer as mesmas perguntas. Se você é fiel ao Senhor, porque você está passando por dificuldade financeira.
Se você é fiel ao Senhor porque você está desempregado, porque o seu casamento não está bem, porque os teus filhos estão dispersos. Nós somos levados dia após dia por isso. E existe até aqueles aí, como nós citamos logo no início, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram filhos do demônio. E nós temos por aí tantos pregadores, exatamente filhos de demônios, enganando as pessoas. Usam até jargões para ludibriar a mente das pessoas, para que as pessoas possam aceitar aqueles jargões como uma verdade absoluta. E quando essas pessoas declaram isso como um mantra nas suas vidas, e quando nós chegamos nas suas casas, quando nós olhamos as suas casas, nós vemos exatamente que essas pessoas são enganadas por esse tipo de gente como Ofni e Finéias. A provocação é a arma do fraco. É o expediente daqueles que não têm força para lutar. Eles precisam provocar aquele que é mais forte. Em vez de Penina aprender com Ana o que é submissão e serviço ao Senhor, o que é amar ao Senhor, o que é oração, ela rejeita a piedade de Ana, porque a sua concentração está exatamente em tentar humilhar. Só pessoas que não têm perspectiva de vida vivem a provocar o outro. Só pessoas que não têm sonhos vivem a provocar os sonhos das outras pessoas. Vivem a menosprezar os ideais, porque não têm segurança nenhuma. São pessoas inseguras e por isso elas não conseguem sonhar nada. Elas sempre vão querer cruzar o caminho das pessoas para impedir que elas avancem. São como as tentações que surgem ao longo do nosso caminho. Pessoas que têm esse sentimento de provocação são pessoas de alma pequena. São pessoas que percebem exatamente provocação é o fruto da inveja de um coração ingrato por aquilo que ela tem. Então ela tem tantas coisas, mas ela precisa provocar, porque acha que o que tem não é suficiente. É o fruto de uma pessoa invejosa. A vida piedosa de Ana ressaltava, era algo mais, mas a futilidade de Penina, a impiedade dela sobressaía, porque ela não tinha nenhum prazer de adorar o Senhor. O prazer que ela tinha de chegar lá em Siló e humilhar Ana, e irritar Ana. Esse era o prazer que ela tinha. Ela não tinha prazer de fazer nada. E a busca dessa falsa compensação leva as pessoas a ficarem e viverem de forma doentes nas circunstâncias que elas vivem. Então, um dos primeiros inimigos, devoradores de sonhos, destruidores de sonhos que nós temos é a provocação. Não deixe que os inimigos provoquem para tirar os seus sonhos de você. Segunda verdade, nos chama a atenção o texto que é a incompreensão. Do versículo 12 ao versículo 14, Ana está orando diante do Senhor. E ela é incompreendida por aquele que deveria compreendê-la. Ela é incompreendida por aquele que deveria ajudá-la. Nos diz que o profeta Eli observava ela orar e ela estava orando e demorando em orar. O sacerdote, o sumo sacerdote, o juiz de Israel estava incomodado que a mulher estava orando. É um absurdo, nós já percebemos aqui o grande absurdo. Ele já estava incomodado porque ela estava demorando em uma oração. Então já o primeiro lápis que nós encontramos que este homem Eli já estava fora de si para ser sacerdote, porque era um homem que nem sequer prestava mais para orar, que nem atentava para as orações. Os filhos já eram filhos da perdição. E ele estava aqui, observando ela perante o Senhor a orar.
movimentando apenas os lábios. Ele olha para ele e fala: ô pinguceira, ô cachaceira, por que você está aqui embriagada? Incompreensão de quem deveria estar ali para cuidar dela, para orar com ela, simplesmente porque ela só estava movendo os lábios. Na cabeça deste homem, ela está o quê? Embriagada. Aparta de você esse vinho. Você vem aqui embriagada, cheia de cachaça. Sai daqui. Quantas pessoas vêm à igreja chorando e muitas vezes são mal compreendidas. Quantas pessoas entram no recinto da igreja e saem sem nem sequer nós percebermos exatamente a dor e a aflição que essas pessoas estão vivendo. Quantas pessoas entram dentro das nossas igrejas e saem e nós somos incompreensíveis às dores da sua alma. Ou simplesmente nós a despedimos: vá em paz, que o Senhor te abençoe. Ana precisava de assistência, não tinha dos filhos de Eli, que eram os sacerdotes também. No capítulo 2, versículo 12, deixa isso bem claro. Olha aí, se você observar aí, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial. No Novo Testamento, Belial quer dizer Satanás. É uma referência a filhos diabólicos. E não se importava com o Senhor. Os sacerdotes que eram para se preocupar com o povo, não se preocupavam. Os homens que eram para zelar por ela, não perceberam o drama desta mulher. Não perceberam o quanto a dor estava tomando conta da sua alma. Ele não percebe o quanto esta mulher estava sofrendo, derramando a sua alma diante do Senhor. Ela não tinha ninguém que se importasse com ela. Ela não tinha ninguém que cuidasse dela. Ela não tinha ninguém que chorasse com ela. Nem o sumo sacerdote, nem os sacerdotes. Ela não tinha ninguém para mandar e perguntar: o que é que você está passando, o que é que você precisa, o que é que você está acontecendo com você. Quantas pessoas exatamente entram nas nossas igrejas e estão chorando diante de Deus e nós nem sequer nos importamos. Ou então a nossa fala é uma fala tão horrenda que eu vou lhe dar uma dica antes de você falar qualquer coisa para alguém. Quando você tiver uma ferida, diz o profeta e sábio Salomão, porque também ele é profeta ao escrever as Escrituras, que tem gente que os seus conselhos é como um passa-sal na ferida. Existem gente que faz isso, em vez de dar um conselho, dá uma palavra, não, passa sal na ferida da pessoa. A pessoa já está angustiada, já está sofrendo, não, vamos passar mais um sal aqui. Vamos dar mais uma... Então, quando você pensar em passar sal na ferida dos outros, passa na sua primeiro. E depois veja se vai doer. A igreja deve ser um lugar de cura e restauração. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas encontram o perdão. Porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Cristo sofreu a nossa morte. Ele nos deu vida. E isso só pode acontecer dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas não podem ser cemitério. Nós não podemos chegar nas nossas igrejas e atacar as pessoas em vez de acolhê-las. Nós não devemos olhar para aqueles que entram à porta deste recinto como pessoas que são perdidas e que não necessitam.
de salvação. Pelo contrário, nós devemos olhar as pessoas que entraram neste lugar, que precisam ser recebidas com amor, com misericórdia, com carinho, que precisam ser abraçadas, que precisam ser apacentadas, que precisam ser acolhidas por todos nós. Eu estava esta semana conversando com uma pessoa e ele falando alguma coisa, eu falei, mas vem cá, mas o conselho da igreja, como é que ele trabalha isso tudo? Eu falo, pastor, lá não, ninguém nunca recebeu visita de um presbítero da nossa igreja. Eu falei, mas é uma das coisas que está prescrita na nossa Constituição. É uma função dos presbíteros visitar as pessoas. E quando ele não consegue resolver, ele leva o caso ao pastor. Ele, pastor, eu nunca sabia disso. Eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, lá eu tenho dito direto na nossa igreja. Pode não gostar do que eu falo, mas eu falo aquilo que a nossa Constituição diz, aquilo que nós esperamos, aquilo que a igreja deve esperar. Porque se alguém está aflito, necessitando, o primeiro passo é desses homens para ajudar o pastor. E quando eles não fazem isso, eles acabam não só sobrecarregando ou deixando essas pessoas de lado. Eles acabam deixando exatamente de cumprir o papel que deveria ser exatamente de estar próximo aos irmãos da igreja, aquelas pessoas que também foram confiadas a eles para que eles possam também cuidar como um pastor. Porque apesar deles serem presbíteros, o dever dele também constitucionalmente, biblicamente também é cuidar dessas pessoas. Aí ele falou assim, pastor, e como é que a gente resolve isso? Eu falei, é simples, na próxima eleição você não elege eles. Aí ele deu risada. Mas vai ficar sem presbítero? Eu falei, meu irmão, não tem problema. O que você não pode ter alguém para assumir uma função que não é cumprir a função. Você está mentindo diante do Senhor. Eu falei, é exatamente isso. Nosso legislador vai dizer o seguinte, por isso que a eleição tem que ser feita antes, porque se ninguém for eleito, abre um novo processo, se indica outros nomes e a igreja vai eleger outras pessoas. Eu nunca soube dessas coisas, pastor. Eu falei, exatamente porque nós não ensinamos. Mas o que nós precisamos é entender que todos nós devemos zelar. E eu voltei para ele, e você como diácono está fazendo o quê? Porque a sua função também é observar. E, pastor, pelo menos eu tenho um cuidado e zelado da minha função. Dentro daquilo que eu posso. Então, continue. Continue. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Nós não devemos simplesmente olhar para os erros dos outros, mas devemos zelar por aquilo que o Senhor faz. O erro dos outros nós resolvemos na próxima. E deixe que Deus tratará com eles depois. Mas o nosso zelo é em cumprir a vontade do Senhor. E estes homens não estavam cumprindo. Eles estavam olhando, eles eram incompreensíveis. Eles não estavam nem aí. A acusação foi muito clara. A incompreensão é muito clara. Quantas pessoas exatamente estão secas, sem esperança? Por isso. Porque vai encontrar pessoas secas, cheias de acusações, de egoísmo, indiferentes. Não chora com os que choram, não se alegra com os que se alegram, não ora com aqueles que necessitam orar. E isso também nós voltamos e dizemos, isso não é só também função para a liderança de todos nós. Todos nós devemos exatamente cumprir esta função. E não só depender de uma ou outra pessoa, ou do conselho da igreja. Todos nós devemos sim encontrar alguém que precisa, devemos sim dar uma palavra nessas pessoas e não menosprezar ela. Precisamos não ser egoístas, não ter um desamor no nosso coração. Pelo contrário, não devemos viver cheio de preconceito, mas devemos amá-la. Amá-la. Ele a teve por embriagada. Ele olha para ela e na cabeça dele
ela está o quê? Embriagada. Quanta falta de compreensão, quanta gente incompreensível, quantos sonhos de pessoas incompreensíveis foram, por causa de pessoas incompreensíveis, foram destruídos. Quantas palavras malditas destruiu famílias. No seu livro Conta Outra, de João Soares da Fonseca, ele narra a história de um garoto que tinha um problema de audição e a sua professora manda um bilhete muito seco para a mãe daquele garoto, dizendo assim, olha, ela sugeriu, tire esse menino da escola, que esse menino não vai servir para nada. E a mãe recebe aquele bilhete, olha, e em vez de ficar deprimida, ela diz assim, eu vou cuidar da educação do meu filho. Eu não só vou criar o meu filho, mas eu vou cuidar do Tom. E para você ter uma ideia, tudo aqui que nós estamos usando, praticamente que tudo isso se deve a Tom. O microfone, a luz, a energia, a câmera. O filme. Aquele menino e criou tantas coisas. O transmissor a carvão, o mimeógrafo, o fonógrafo, filmes movimentados, que não existia. Quem foi aquele menino surdo? Em que a nação inteira, no dia da sua morte, apagou-se todas as luzes, por um minuto, em homenagem àquele menino que a professora disse, este menino não vai aprender nada. Nós estamos falando de Thomas Edison. E criou uma centena de dezenas de milhares de coisas. E graças a Deus que ele não continuou com aquela professora incompreensível com o problema de audição que ele tinha. Então nós vamos encontrar exatamente pessoas incompreensíveis no nosso caminho. Não se permita vencer por eles. O terceiro inimigo nós encontramos exatamente no versículo 8. O terceiro destruidor de sonhos está exatamente no versículo 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Não sou eu melhor que 10 filhos para você? Isso é o que ele está dizendo para Ana. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, fique conformada com a vida que você está tendo. Fique tranquila com aquilo que você está vivendo. Ele está dizendo para a senhora, pare de chorar, desista dos seus sonhos. Você não precisa mais chorar, porque eu sou melhor que 10 filhos para você, Ana. Eucana era a representação lógica de alguém que é religioso, mas é um incrédulo. Um incrédulo. Eucana é exatamente esta representação de gente que vem na igreja, mas que não confia em Deus. Que vive nesse conformismo terrível, que age com boas intenções. E que o seu coração exatamente vive de forma egoísta, porque não tem perspectiva nenhuma. Em vez de consolar a mulher, em vez de estar com ela ali, em vez de dizer assim, não, vamos continuar os seus sonhos, vamos continuar orando. Vamos derramar o nosso coração junto diante de Deus. Não, fique tranquila, mulher, eu sou melhor que 10 filhos para você. Quanta gente vive exatamente numa perspectiva de um conformismo terrível.
Vive exatamente uma perspectiva de que tudo está bom. Não tem sonhos, não tem ideais, não tem lógica. Não tem ousadia para crer em Deus, não tem perspectiva nenhuma, não crer em milagres. Quantas pessoas estão exatamente assim, desistem dos seus sonhos e tentam matar o sonho dos outros? O conformismo é uma das piores que existe no meio, e este talvez exista dentro do meio das nossas igrejas, dentro do nosso lar. É a falta de fé. O conformismo é a falta de fé. Pessoas que não têm sonhos e tentam matar o sonho dos outros. A fé não é olhar para as circunstâncias. A fé é crer no impossível. A fé é ver o impossível e tocar no intangível. Fé é crer que Deus pode mudar todo o cenário em um só momento. Fé é crer que Deus pode tornar o ventre estéril e tornar mãe de vários filhos. Fé é crer que Deus pode transformar todas as coisas. Fé é não desistir de esperar e sonhar os sonhos de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias estão contrárias. Fé não se leva exatamente para o conformismo. Pessoas que têm fé não são e não vivem em conformidade com a declaração da derrota. Conformismo é exatamente isso. É se conformar com a derrota e não achar que Deus pode mudar as coisas. E Eucana é exatamente um espelho desse tipo de gente. E muitas vezes está dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares, no nosso círculo de vizinhança. Ele não só tenta dizer a ela que ela deve se conformar, mas ele é aquele tipo de gente incrédulo passivo. Se está assim, é bom, melhor a si mesmo. Eu sou melhor que 10 filhos, Ana. Quantas pessoas... Quanto aqueles que são mais íntimos nossos são os primeiros a armar emboscada para o conformismo nas nossas vidas. Quanto que seriam aqueles que deveriam sonhar conosco são exatamente aqueles que logo se conformam com tudo. Que deixam de sonhar. Eucana. Ele sabia do sofrimento que esta mulher passava, da humilhação que ela tinha. Das dores que tinha na alma dela, a tal ponto dela entrar numa depressão de não comer. Ele simplesmente vai consolar ela e disse, olha, não te preocupa com isso não, eu sou melhor que 10 filhos. Jogue a toalha e vamos seguir em frente. Não lute pelos seus sonhos. Não sonhe os sonhos de Deus. Viva dentro de uma perspectiva de incredulidade, de conformismo passivo. E você não chegará a lugar nenhum. Uma das frases de Martin Luther King, que não está disposto a morrer por uma causa, não é digno de viver por ela. Tem muita gente que quer viver, mas não tem capacidade de querer morrer por aquela causa. Se você não tem condição de morrer pela causa, você não é digno de viver por ela. O Senhor está dizendo, Ana nos mostra exatamente que o seu sonho é, mesmo que tudo esteja contrário, eu quero continuar confiando que esse Deus é benigno. Muitos dos nossos sonhos, ele passa pela prova da espera. E a espera, ela de fato, ela é um outro destruidor de sonhos. Porque a impaciência, que é gerada exatamente por falta de paciência, é o quarto destruidor dos sonhos. Devorador dos nossos sonhos.
O tempo passou. O que Eucana fez? Eu vou arrumar outra mulher. Eu vou ter filhos com esta outra mulher. Eu vou ter uma prole muito maior. Quantas pessoas são impacientes? E esta impaciência é um destruidor de nossos sonhos. Ele devora. E o problema da impaciência, ela não está no outro. Perceba que as 3 primeiras, elas têm a ver com a outra pessoa para conosco. A provocação. Não vai dar certo. Você não presta, você não vai ter. O conformismo declara exatamente no seu coração que isso não vai acontecer. Você está vivendo o melhor, então não se preocupe com isso mais, não sonhe isso mais. A incompreensão. Você está sonhando demais. Mas o desânimo, ele é a junção de tudo isso dentro do nosso coração. Porque o desânimo é a junção de todos os atos de pessoas. E nós absolvemos isso para o nosso coração. E nos tornamos o quê? Impacientes. Algumas pessoas que sofreram com essa impaciência. Você tem o próprio Sansão, que morre exatamente de forma vulnerável porque a impaciência tomou conta do seu coração. Você encontra a dona Sara exatamente por causa da sua impaciência. Deus tinha dito para eles, vocês vão ter um filho. 25 anos, vai passando os anos, 10 anos se passaram e nada. Então ela faz o quê? Eu vou dar Agar para Abraão, e arrumou um problema até os dias de hoje. Uma guerra terrível entre Israel e os ismaelitas, criada por causa da impaciência de Sara em jogar Abraão nos braços de Agar. Depois de tudo isso, nós encontramos também o próprio Saul, perdendo exatamente por causa da sua impaciência. Não sabemos o que aconteceu no meio do caminho. Samuel demorou um dia a mais. E ele, por impaciência, ele fez o quê? Ofertou e fez sacrifício diante do Senhor, coisa que não era dele. E ele vai lá e faz isso. O maior inimigo, muitas das vezes, não está lá fora, está dentro de nós. É a nossa impaciência com as coisas que estão acontecendo. Vigie o seu próprio coração para não desistir dos seus sonhos, para não desistir de lutar. Você só se torna um fracassado quando você desiste de sonhar. Você só se torna um fracassado quando você passa a olhar as dificuldades e deixa de crer em Deus. Muitos de nós, meus irmãos, muitos de nós, olhamos simplesmente para as adversidades e deixamos de crer no Senhor. E quando isso acontece, nos tornamos como os 10 espias lá de Números capítulo 13, 31 a 33. Números 13, do 31 ao 33. Diz assim, porém, Números 13, 31 a 33. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela é homens de grande estatura.
E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. E éramos aos seus olhos. A grande questão, quando nós olhamos as dificuldades, nós nos tornamos pequeninos. Quando nós deixamos de sonhar, nós nos consideramos como gafanhotos diante dos problemas que vemos. Nós estamos dizendo que Deus não é capaz de fazer coisas extraordinárias. Nós estamos dizendo que Deus não tem capacidade de mudar a história. Quando nós olhamos as circunstâncias, nós estamos dizendo para Deus que Ele não sabe fazer nada. Quando nós, como cristãos que declaramos a fé no Senhor, que declaramos que nosso Deus é soberano, que declaramos que Ele criou os céus e a terra, que declaramos que tudo Ele fez para a glória dEle, nós estamos dizendo exatamente que Ele é incapaz de fazer alguma coisa. Quando nós deixamos de crer na promessa dEle, quando nós deixamos de crer na palavra dEle, quando os nossos sonhos que estão aliados aos sonhos de Deus, nós estamos dizendo que eles não vai acontecer, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é alguém incompetente de cumprir o que o Senhor prometeu. Mas não é Deus, é nós que somos incrédulos. E esta incredulidade nos leva a dizer que Deus não consegue fazer as coisas. Deus, não existe nada para Ele impossível. Nós é que criamos esta palavra. Não existe no dicionário de Deus. O jovem pediu ao pai para dar a ele um violão. E o pai disse, um violão caríssimo. O pai disse, vamos orar para que Deus nos dê o violão. Ele disse, é impossível. O pai falou assim, o que é impossível? Vá, pegue o dicionário. Ele não mandou para a internet pegar o estúpido da internet. Ele mandou pegar lá no armário dele. Pegue lá o dicionário e olhe a palavra impossível. E ele abre o dicionário e não encontra a palavra impossível. Pai, não existe a palavra impossível. Ele diz, exatamente, não existe palavra impossível. Sabe por quê? Porque se não existe impossível para Deus, eu não posso deixar no meu dicionário essa palavra. Então eu apaguei do dicionário ela. Se Deus pode todas as coisas, e eu confio nele, então nada é impossível ao Senhor. Ele crê neste Deus. O tempo pode ser, meus irmãos, um dos maiores destruidores de nossos sonhos por causa da impaciência. Eu fico me perguntando se Simonton fosse impaciente em ter os primeiros frutos do trabalho aqui. Nós não teríamos a igreja presbiteriana aqui. Se ele tivesse sido impaciente, possivelmente nós não teríamos denominações evangélicas no tempo que nós temos, porque ninguém quis pregar o evangelho para os brasileiros. Quando William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, de sapateiro a pai das missões modernas. E ele se vai para a Índia, e ele teve que esperar os longos 7 anos para batizar a primeira pessoa, o primeiro hindu. Não teria uma igreja forte na Índia. Se a Adoniran Judson, que estava na Birmânia hoje é Mianmar, se ele também tivesse desistido ao longo dos seus 7 anos ali, esperando e clamando ao Senhor para batizar o primeiro birmanês, não teria igreja ali na Birmânia. Então note que muitas das vezes o tempo pode ser o nosso inimigo por causa da nossa incapacidade
de esperar. A paciência, ela é amarga no tempo, mas o fruto que nós colhemos dela é doce. É doce. Nós não devemos jamais, meus irmãos, achar que o tempo que estamos passando pode enfraquecer os nossos sonhos. Nem no seu lar, nem no seu trabalho, nem na igreja do Senhor. Em lugar nenhum, não permita que esses destruidores dos sonhos destruam os sonhos que você tem, os sonhos de Deus. Não importa. Nós podemos tirar algumas conclusões simples e rápidas para as nossas vidas também práticas. Dentro do seu lar não importa se as pessoas não acreditam, como Eucana não acreditou, mas confie no Senhor. Não importa se as pessoas que estão na sua liderança não sonhem com você, mas continue sonhando que Deus vai fazer. Quando nós passamos para a esfera da igreja, quando nós olhamos para esse texto desses devoradores de sonho, nós olhamos para a igreja, não se preocupe se as pessoas te acusam, se as pessoas são incompreensíveis, mas continue sonhando os sonhos de Deus para a igreja do Senhor. Não importa se vão falar, se vão achar ruim, que você está embriagado, sonhando demais, que você é isso, aquilo outro. Confie que o Senhor é o Senhor da igreja. E sendo Ele o Senhor da igreja, eu tenho que sonhar os sonhos de Deus para a igreja dele. E não importa o que as pessoas pensam, não importa o que vão falar, não importa, eu não estou nem aí, porque eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Eu tenho que sonhar os sonhos do Senhor. Não permita que palavras incompreensíveis de gente que não tem intimidade com Deus tire do seu coração os sonhos. Gente que entra na igreja, gente que diz que vem aos cultos, gente que diz que lê a Bíblia, mas gente que não tem intimidade com Deus, que não tem temor a Deus, como Eucana. Está lá dizendo que ano após ano ele oferecia sacrifício, mas não tinha intimidade com Deus. E é por isso que destrói os sonhos. São pessoas incompreensíveis e que estão dentro das nossas igrejas também. E são gente que estão dentro das nossas casas também. E são gente que estão dentro do nosso trabalho também. Gente conformada com a vida que leva e diz assim, mas Deus quer assim. Gente que se conforma com a vida porque não conhece Deus. Gente que vive conformado com circunstâncias, nunca tiveram intimidade com Deus. Nunca. Vem à igreja, ouve a palavra de Deus, mas não tem intimidade com o Senhor. Não tem. E não permita que o tempo desestimule o seu coração. Ah, mas as pessoas... Não se importe com as pessoas. Não se importe com as pessoas se você está temendo e servindo ao Senhor. Não se importe com as pessoas. Se você verdadeiramente está temendo e servindo ao Senhor, e para Ele não se importe. Ah, mas o que... Não se importe. Mas vão falar, não se importe. Sabe por quê? Porque a provocação é a arma dos fracassados. A provocação para irritar, para te desestabilizar, é gente que não faz nada e quer exatamente desestabilizar para que você também não faça.
E qual é a arma que ele vai fazer? Provocar. Então não aceite provocação de ninguém. Continue temendo ao Senhor. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja dentro das nossas igrejas. Não aceite provocação. Quando alguém tenta me provocar, eu tenho duas maneiras de responder. A primeira é ser surdo. Eu nem respondo. Nem respondo. Não estou nem aí. E a segunda eu falo, o que é que você está fazendo melhor? Pronto. Faça melhor. Então a resposta para a provocação é exatamente essa. Faça melhor. Ou fico calado. Resolve o problema. Não crio discussão. Não carrego para o meu coração. Não vou comer demais. Não vou ficar sem comer. Não vou perder o meu sono. E quando eu mando ele fazer, ou fazer melhor, vou provocar nele agora o rebate do espelho. E o que é que você está fazendo melhor? Se ele tiver resposta, ele vai me dizer. Se ele não tiver, acaba o assunto. Acaba o assunto ali mesmo. Então não aceite provocações de gente incrédulo. Não aceite provocação de gente incompreensível. Não permita que os devoradores de sonho roubem a sua felicidade de confiar no Senhor. Em nenhum momento. E muitas das vezes, os nossos sonhos, eles passam pela prova do tempo e da espera. Não seja impaciente. Não seja impaciente. Continue fazendo e confiando no Senhor. E Ele mesmo nos abençoará.